Fala pessoal, tudo bem? Professor Robson Ferri por aqui, passando para mais um vídeo aqui no canal e hoje com um tema muito relevante, tá? Aliás, o segundo tema mais cobrado dentro da disciplina de Direito Processual Penal. Antes de iniciarmos a aula, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho para que você receba todos os vídeos e assim você possa ser impulsionado à sua aprovação na primeira fase, tá bom? Legal, bacana. Bom, hoje, gente, o tema será a ação penal. Como você pode ver aqui ao fundo, né? A ação penal, tá? Dentro da disciplina de Direito Processual Penal, a ação penal é o segundo tópico mais cobrado na disciplina de Direito Processual Penal, tá? Em primeiro tá lá recursos no processo penal e em segundo ação penal. Em um outro vídeo eu vou falar também sobre recursos no processo penal, tá bom? Mas hoje a nossa aula é sobre a ação penal. Legal, bacana. Bom, como vocês também devem saber, e se não, informo para vocês, a prova da primeira fase ela é embasada muito no texto de lei. A última prova da OAB, o exame 35, nós tivemos uma incidência de quase 70% de reprodução de texto de lei ou muito próximo de reprodução de texto de lei. E isso eu estou falando das 17 disciplinas cobradas, tá? Não só de Direito Processual Penal. Legal, bacana. Então é importante eu te falar onde se encontram os artigos referentes ao tema da nossa aula, que eu reputo assim absolutamente importante que você conheça, que você leia e que você estude esses artigos no Código de Processo Penal e também no Código Penal. Pera aí, professor, Código Penal e Código de Processo, a aula não é de processo? Sim, o tema ação penal ele é correlato tanto ao Código de Processo Penal como ao Código Penal. No Código de Processo Penal, você encontra lá esse tema dos artigos 24 até 62 do Código de Processo Penal, tá bom? E lá no Código Penal, você encontra entre os artigos 100 e até artigo 106 do Código Penal, tá? Bacana. Dito isso, isso é tarefa absolutamente imprescindível para que você leia exaustivamente e depois vá fazer as questões objetivas, tá bom? Legal. Nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a ação penal, a classificação, né? Vamos fazer um grande esquema aqui para que você receba todas as informações necessárias a fazer uma boa prova na primeira fase da OAB. Depois nós responderemos duas questões objetivas já cobradas em exames anteriores, tá bom? Legal, bacana. Então vamos lá. Primeiro tópico aqui seria conceito, né? Robson, o que é a ação penal, né? Vejam, nós temos o direito penal e o direito processual penal, né? O direito penal prevê os crimes e as penas e o processo penal, gente, é o instrumento pelo qual se pune aquele que praticou uma infração penal ou então, ao final do processo, ele seja absolvido, né? Vejam, nós temos princípios que norteiam o direito penal e o direito processual penal brasileiro, né? Nós temos o devido processo legal, nós temos o princípio do contraditório, nós temos o princípio da ampla defesa. Então o Estado não pode, por exemplo, simplesmente falar, você cometeu um crime e a pena é essa. Não. O Estado precisa instrumentalizar um processo, várias etapas, vários procedimentos, para que ao final o juiz julgue de maneira bastante sólida se aquela pessoa deve ser condenada ou deve ser absolvida. E o Estado faz isso por meio do processo, por meio da ação penal, tá? Um conceito aí que a doutrina nos traz é a ação penal é um instrumento pelo qual o Estado busca apurar o cometimento de uma infração penal e ao final condenar ou absolver, tá? Ninguém pode ser, sem processo nenhum você está condenado ou sem processo nenhum você está absolvido. Não, em verdade, aquele que é acusado da prática de uma infração penal primeiro passa por um momento pré-processual, investigativo, chamado inquérito policial, e posteriormente ele é submetido a um procedimento judicial, a um processo judicial que começa com a oferta da peça acusatória. E a gente vai falar sobre isso, tá bom? A ação penal, então, é um segundo momento dentro da persecução penal, onde o Estado viabiliza apurar se o acusado cometeu ou não cometeu o crime e, consequentemente, uma resposta judicial com a condenação ou com a absolvição.
Beleza? Bacana. Dito isso, eu preciso dizer para vocês que a ação penal no Brasil, ela é bifurcada. Ela tem duas classificações. Nós temos de um lado a chamada ação penal pública e nós temos de um outro lado a chamada ação penal privada, tá? Apesar de ser essas duas as classificações, nós temos subespécies de cada uma dessas classificações. Nós temos subespécies da ação penal pública e subespécies da ação penal privada, tá bom? Legal, vamos começar pela ação penal pública. Gente, a ação penal pública tem um titular. Quem é que comanda? Quem é o dono da ação penal pública? Nos termos da doutrina, né? Quem é o dominus litis? É o dono da lide, né? Quem comanda a ação penal pública? Quem comanda a ação penal pública no Brasil, com base lá na Constituição e também no Código de Processo Penal, é o promotor de justiça, é o Ministério Público. E ele deflagra, ele dá start, ele começa a ação penal pública por meio de uma peça processual chamada denúncia, tá? A denúncia é a peça processual que dá início a um crime que se processa mediante ação penal pública. E olha lá, hein? Quer seja ação penal pública incondicionada, quer seja a ação penal pública condicionada, tá? Legal. Como assim, Robson? Pública incondicionada ou pública condicionada? Gente, a doutrina separa a ação penal pública, por sua vez, em duas outras subespécies. A ação penal pública, ela pode ser uma ação penal pública incondicionada ou então ela pode ser uma ação penal pública condicionada. E olha, a ação penal pública condicionada também se divide. A ação penal pública condicionada, ela pode ser uma ação penal pública condicionada à representação ou então à requisição do ministro da Justiça, tá bom? Bom, vamos primeiro aí, vamos por parte, falar sobre a ação penal pública incondicionada, tá? Como o próprio nome já diz, né? O Estado, através da autoridade policial e posteriormente por meio do promotor de justiça, eles instrumentalizam, cada qual ao seu tempo, o delegado fazendo a investigação e o promotor fazendo a formal acusação em desfavor de uma pessoa que cometeu uma infração penal. Eles buscam aí o deslinde, a resolução em relação ao cometimento ou não e a punição posterior, tá? O promotor de justiça, quando ele se depara ali com prova da materialidade e indícios de autoria, ele está obrigado a ofertar a ação penal, a começar o processo. E ele começa isso por meio da peça processual chamada denúncia. Crime de ação penal pública incondicionada, como o próprio nome já diz, não precisa de qualquer condição para que o promotor de justiça deflagre o processo. Basta aí a prova da materialidade e o indício de autoria e o promotor de justiça oferta a peça acusatória, tá bom? Aliás, isso é a regra no direito processual penal, tá? O Código Penal, no artigo 100, diz que, em regra, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então vejam, como regra nós temos que os crimes processam-se mediante ação penal pública incondicionada. Só que nós temos alguns crimes no Brasil, que a própria lei dispõe assim, que são crimes que se processam mediante ação penal pública condicionada. E essa condição, ou a condicionalidade, pode ser a representação da vítima ou então a requisição do ministro da Justiça. E quem diz isso, olha, atenção, hein? Quem diz isso é a própria lei, hein? A lei exige que para o início da investigação e posterior desenvolvimento da ação penal, haja a representação da vítima. Mas, Robson, o que é a representação da vítima? Gente, representação da vítima nada mais é do que a manifestação de vontade da vítima em ver o agressor, o criminoso, ser processado. Simples. Agora, cuidado, hein? O Código de Processo Penal, no seu artigo 38, diz que para representar existe um prazo, tá? E esse prazo, cuidado também, hein? Prova da OAB recorrente em relação a isso, é prazo decadencial, não é prazo prescricional. E é um prazo decadencial de 6 meses. Diz lá o 38 do Código de Processo, né? Salvo disposição em contrário,
o ofendido ou seu representante legal decai do direito de queixa ou de representação no prazo de 6 meses, tá? Então, para que haja representação, manifestação de vontade da vítima em ver o agressor sendo processado, prazo decadencial de 6 meses, tá? Outra questão que se faz na prova da OAB é a de quando, Robson, que eu inicio a contagem do prazo decadencial de 6 meses. Diz também o artigo 38 do CPP que esse prazo decadencial de 6 meses é contado do dia em que a vítima toma ciência de quem é o autor do crime, tá? Cuidado, hein? Cuidado. Toma ciência de quem é o agressor do crime. Esse é o marco para o início do prazo decadencial de 6 meses, tá bom? Bacana. Prazo decadencial de 6 meses para representar. De outro lado, gente, nós temos a requisição do ministro da Justiça, né? A ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Enquanto que lá na representação, nós vimos que existe um prazo decadencial de 6 meses contados do dia em que a vítima sabe quem é o autor da infração penal. Na requisição do ministro da Justiça, nós não temos esse prazo decadencial, hein? Não temos o prazo decadencial. A requisição do ministro da Justiça ficaria, então, só vinculada aos prazos prescricionais, tá? Mas não existe o prazo decadencial de 6 meses. Uma outra pergunta, gente, recorrente na prova da OAB, aí é uma que eu resolvo com vocês já, é a questão da retratação da representação. Pera aí. A ação penal pública não se divide em pública condicionada à representação e à requisição do ministro da Justiça? Vamos lá para a ação penal pública condicionada à representação. Lembra que eu disse para você que a representação nada mais é do que um elemento volitivo, a manifestação de vontade da vítima em ver o agressor sendo processado? Pois é, se a vítima vai até a delegacia e faz a representação, a dúvida, a questão na OAB é: cabe retratação dessa representação? Exemplo, eu fui agredido a um crime de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa, que nos termos do artigo 88 da Lei 9.099, processam-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Legal, bacana. Então eu vou até a delegacia, represento aquele que praticou o crime, né, contra aquele que praticou o crime, em meu desfavor, então já tenho a minha manifestação de vontade para investigação e para posterior deflagração do processo por parte do promotor de justiça. Já fiz a representação na delegacia. A indagação da OAB é: eu posso voltar na delegacia e falar assim, agora eu quero me retratar da representação. Eu não quero mais que essa pessoa seja investigada e posteriormente processada. Bom, essa resposta responde-se, né? Ou essa resposta é elucidada com o artigo 25 do Código de Processo Penal. O artigo 25 do Código de Processo Penal diz: a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então eu consigo extrair do 25 que eu posso sim me retratar da representação, desde que antes do oferecimento da denúncia, hein? Ofereceu a denúncia, gente, eu não posso mais me retratar. Eu vou lá, represento alguém, aí volto para casa e me arrependo. Se antes do oferecimento da denúncia, eu posso voltar na delegacia e falar assim: olha, eu não quero mais que essa pessoa seja processada, tá? Então eu quero me retratar da representação. Claro que lá nos crimes contra mulher em razão do gênero, violência doméstica e familiar, nós temos uma regra distinta. Mas nós estamos falando de Código de Processo Penal. Segundo o CPP, eu posso me retratar desde que não tenha ocorrido o oferecimento da denúncia nos termos do artigo 25 do CPP. Tá bom? Beleza? Vejam, né? Também é perguntado: ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Existe a possibilidade, depois feita a requisição pelo ministro da Justiça, dele se retratar? Não há possibilidade. A retratação só é possível na representação e não na requisição do ministro da Justiça. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Legal. Bom, lembra que eu falei para vocês que a ação penal ela pode ser pública ou privada? Falamos sobre características específicas da ação penal pública. Vamos agora para a ação penal privada, tá? Na ação penal privada, gente, nós temos também subespécies.
Nós temos a ação penal privada exclusiva ou propriamente dita. É uma subespécie. Outra subespécie, ação penal privada subsidiária da pública. E uma terceira espécie é a ação penal privada personalíssima, tá bom? Vamos a cada uma delas e suas peculiaridades. Ação penal privada exclusiva ou propriamente dita. Essa é a regra nos crimes, por exemplo, contra a honra. Processam-se mediante ação penal privada, tá? A ação penal privada, a vítima, aquele que sofreu o crime, ele precisa fazer um requerimento para que o delegado de polícia instaure a investigação, tá? E posteriormente ele precisa oferecer a queixa-crime. Vejam, lá na ação penal pública, a peça que começava o processo, eu disse para vocês que era a denúncia. Aqui na ação penal privada, a peça processual que deflagra, que starta, que dá início ao processo é a queixa-crime, tá? E para a oferta da queixa-crime, gente, olha lá, olha importante, hein? Para a oferta da queixa-crime, prazo decadencial de 6 meses, nos termos do artigo 38 do CPP. Eu disse para vocês, o 38 do CPP diz: salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decai do direito de queixa ou de representação no prazo de 6 meses, a partir do momento em que a vítima toma ciência de quem é o autor do fato. Tudo bem? Queixa-crime, prazo decadencial de 6 meses, tá bom? Vejam, existe a possibilidade do que nós chamamos na doutrina de substituição processual. Caso haja a morte do ofendido ou do seu representante legal, cabe aí a substituição processual, e aí vem aquele processinho mnemônico, né? O CAD. Quem é que pode substituir alguém numa ação penal privada? O cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão, o CAD, tá? Não esqueçam só, né, que a Constituição, no 226, parágrafo 3º, equiparou a união estável ao matrimônio. Então, o que o cônjuge pode, o companheiro também pode. Então, numa nova visão, né, pelo prisma constitucional, eu analisaria o Código de Processo Penal com a possível substituição processual do companheiro, do cônjuge, do ascendente, descendente ou irmão. Tá bom? Legal. Ação penal privada subsidiária da pública. Gente, ação penal privada subsidiária da pública, nós temos base constitucional no Código de Processo Penal e também no Código Penal, tá? Na Constituição, essa espécie de ação penal privada, a subsidiária da pública, nós temos uma base constitucional no artigo 5º, inciso de número 59. Anota aí. No Código de Processo Penal, artigo 29. E no Código Penal, artigo 100, parágrafo 3º, tá? Todas essas bases legais amparam essa espécie de ação penal privada. Ação penal privada subsidiária da pública. Vejam, aqui o crime eminentemente é de ação penal pública, mas em razão da inércia do Ministério Público, há então a descaracterização da ação penal pública para um crime de ação penal privada, na espécie ação penal privada subsidiária da pública, tá bom? O prazo para o promotor oferecer a denúncia, como regra no Código de Processo Penal, é de 5 e 15 dias, estando a pessoa presa 5 dias, estando solta 15 dias. Se o promotor não oferece a denúncia no prazo correto, nasce então para a vítima ou para a família da vítima o crime de ação penal privada subsidiária da pública, tá? E a última espécie nos crimes de ação penal privada é a ação penal privada personalíssima, tá? Essa é bastante peculiar, nós temos apenas um crime no ordenamento jurídico penal que processa-se mediante ação penal privada personalíssima, que é o crime do 236 do Código Penal, induzimento a erro essencial para o casamento. Nesse caso, gente, só a vítima é que pode julgar se quer ou não iniciar uma investigação e posterior processo, tá bom? Essas são as 3 espécies de ação penal privada. Privada exclusiva, ou propriamente dita, subsidiária da pública, e ação penal privada personalíssima, tá bom? Falamos as principais características, agora vamos ver como isso é cobrado na prova da OAB, tá? Bem, a questão que está na tela aí para vocês
Foi cobrado no exame unificado 35 e diz o seguinte: Magda é servidora pública federal, trabalhando como professora em instituição de ensino superior mantida pela União no estado do Rio de Janeiro. Magda vem a ser vítima de ofensa à sua honra subjetiva em sala de aula, sendo chamada de piranha e vagabunda por Márcio, aluno que ficara revoltado com sua reprovação em disciplina ministrada por Magda. Nessa situação, assinale a alternativa correta. Letra A, Magda só pode ajuizar queixa-crime contra Márcio, imputando-lhe crime de injúria. Letra B, Magda só pode oferecer representação contra Márcio, imputando-lhe crime de injúria. Letra C, Magda não pode ajuizar queixa-crime nem oferecer representação contra Márcio, imputando-lhe crime de injúria. E letra D, Magda pode optar entre ajuizar queixa-crime ou oferecer representação contra Márcio, imputando-lhe crime de injúria. Por favor, volta aqui um pouquinho comigo. Bom, primeiro nós temos que falar que crimes contra a honra processam-se como regra mediante ação penal privada, ou seja, o ofendido ou seu representante legal ofertam a peça acusatória chamada queixa-crime, ação penal privada. Nós temos algumas exceções, e esse caso aqui, como a Magda ela é funcionária pública e ela foi agredida em sua honra subjetiva, causando aí o crime de injúria, né? Em razão das funções que ela exercia como funcionário público, como funcionária pública, nós temos uma peculiaridade. A aplicação da súmula 714. Na tela aí para vocês a súmula 714 do STF. É concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Vejam, volta aqui comigo. Magda foi ofendida exatamente pelas suas funções. Ela reprovou um aluno, o aluno ficou chateado e aí xingou ela, praticou um crime contra a honra, o crime de injúria. Nesse caso, como ela foi injuriada, como ela foi agredida em sua honra em razão das funções que ocupa, nesse caso, a legitimidade concorrente tanto dela para a oferta da queixa, quanto do Ministério Público para ajuizamento de uma ação penal pública condicionada à representação. Então, Magda pode oferecer queixa ou então representar. Letra correta é letra D. Na tela aí para vocês, ó, a letra D diz: Magda pode optar entre ajuizar queixa ou oferecer representação contra Márcio, imputando-lhe crime de injúria. A letra A está errada porque só permite a ela, Magda só pode ajuizar queixa-crime contra Márcio. Não, pode ajuizar queixa-crime ou oferecer representação. A letra B está dizendo Magda só pode oferecer representação. Não, pode queixa-crime ou representação. E a letra C também está errada porque está falando que ela não pode nem queixa e nem representação, tá? Aí o maior dos erros. Correta a letra D. Ela pode, então, optar entre ajuizar queixa e oferecer representação contra o Márcio, imputando-lhe o crime de injúria. Tá bom? Legal, bacana, muito bom. Vejam, mais uma questão aí na tela para vocês, agora cobrado no exame 33 do ano de 2021. E a questão é a seguinte: durante uma festa em uma casa noturna, Michele se desentende com sua amiga Flávia e lhe desfere um tapa no rosto, causando-lhe lesão corporal de natureza leve. Flávia então se dirige à autoridade policial e registra o fato, manifestando expressamente seu interesse em representar contra Michele, tendo em vista a natureza de ação penal pública condicionada à representação. Fim do procedimento policial, os autos foram encaminhados ao juizado especial competente e o Ministério Público apresentou proposta de transação penal a Michele, que não aceitou. Ponto. Após o oferecimento da denúncia pelo parquê, Flávia se diz arrependida e manifesta ao seu advogado interesse em se retratar da representação oferecida, destacando que ainda não foi recebida a inicial acusatória. Considerando os fatos acima narrados, você, como advogado de Flávia, deverá esclarecer que, letra A representação será irretratável na hipótese por já ter sido oferecida a denúncia. Vejam, volta aqui um pouquinho comigo. Aqui nós temos uma situação de um crime de lesão corporal leve.
Lesão corporal leve, nos termos do artigo 88 da Lei 9.099/95, processa-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Então, a pessoa foi até a delegacia e fez a representação. Tranquilo. O promotor de justiça ofertou a proposta de transação penal, recusada pela parte contrária. Então, o que o promotor fez? Ofereceu a denúncia. Aí depois, a pessoa arrependida voltou a falar, agora eu não quero mais representar, agora eu quero me retratar da representação. Peraí, aí a gente vai para o Código de Processo. O artigo 25 do CPP diz: a representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. No caso concreto aqui, no caso em exame na OAB, nós já temos a oferta da denúncia. Se já temos a oferta da denúncia, impossível fazer-se a retratação, tá? Aqui não cabe retratação da representação porque já houve a oferta da denúncia. Vejam aí na tela, a questão A é a correta. A representação será irretratável na hipótese por já ter sido oferecida a denúncia perfeita, exatamente enquadrado no artigo 25 do Código de Processo Penal, tá bom? A letra B não é porque diz a retratação da representação pode ser oferecida até o momento da sentença, não dependendo de formalidades legais. Não é até a sentença, é até o oferecimento da denúncia, como nós vimos. Por isso a B está errada. A letra C está dizendo a retratação da representação será cabível até o recebimento da denúncia. Não é até o recebimento da denúncia, é até o oferecimento da denúncia nos termos do Código de Processo Penal, artigo 25, tá? E letra D, a representação será irretratável independentemente do momento processual, por se tratar de ação penal de natureza pública, de modo que o Ministério Público continua sendo o titular da ação. Pelas razões já expostas, a letra D também está errada, tá bom? Volta aqui comigo, legal. Vimos aí as principais características da ação penal, resolvemos duas questões de provas anteriores e se você ainda tiver alguma dúvida, escreva aqui, deixe seu comentário, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, assina o sininho, assina não, né? Toque o sininho aí para que todos os vídeos sejam encaminhados ou avisados a você para que você seja aí impulsionado, como eu disse no início do vídeo, e tenha aprovação na primeira fase, tá bom? Conta comigo, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.